silent stream, while horizons fade to brown of new plains and fields of night. Across my way to my new dawn, and your heart is riding Salve Deus, meus filhos. A cada dia aumenta as minhas responsabilidades e eu me envolvo cada vez mais com a missão que me foi confiada por Pai Seta Branca. Eu estava cheia de afazeres como sempre quando chegou um jovem desencarnado, um homem de aproximadamente 35 anos. Para testar a minha clarividência, ele foi chegando como quem não queria nada e me perguntou: Tia Neiva, eu morri? Convicta e sem meio termos, eu respondi: sim, filho, morreu. Apesar de já saber do que havia ocorrido, ele praticamente implorou: Tia, me ajude. Em tom maternal completei: salve Deus. Como missionária clarividente, tenho o dever de receber e ouvir a todos, sem discriminação. O jovem começou a me contar a sua história. Em frente à casa onde eu morava havia um barzinho de frequência marginalizada. Mesmo assim eu gostava de frequentá-lo. Certo dia estourou uma briga, ouvi tiros e muitos gritos. A confusão foi enorme, logo em seguida chegaram os policiais, mas os cadáveres já estavam espalhados pelo chão. Depois me vi no hospital. Só agora, não sei quanto tempo após o ocorrido, entendi o que se passou. A verdade é que quando dei por conta de mim, eu me sentia leve num lugar muito estranho, que não era mais o barzinho, o hospital e muito menos a minha casa. Onde estou? Que lugar estranho é este? Perguntei, buscando aplacar um pouco da minha angústia. Não obtive respostas. Só sei que a partir de então foi horrível. Minha mente sempre foi cheia de futilidades, nunca me apeguei a nada positivo. E as pessoas que não têm a mente voltada para algo construtivo, quando desencarnam, são dispersas e vivem a vagar em pensamento como eu. Naquele lugar, tudo o que acontecia comigo era novo, mas meus momentos de angústia só estavam começando. Depois de perambular sem saber para onde ir, não sei por quanto tempo, eu já estava cansado do nada quando comecei a pensar. A princípio, como já me sentia cansado, imaginei estar sentado em algum lugar aconchegante. Imediatamente me vi sentado em uma pracinha. Só naquele lugar estranho comecei a recordar o que me dizia um certo vigário: no mundo dos espíritos, onde vai o pensamento, vai a alma. Comecei a sentir um certo desconforto, um frio de congelar os ossos. Lembrei de minha casa, do cafezinho quente, dos meus chinelinhos, do barzinho e da tragédia. O que aconteceu afinal? Por que essa transformação tão grande continuava não obtendo resposta? Meu Deus, que diacho de lugar estranho é esse? Estarei sonhando? 1000 coisas passavam pela minha mente, menos que eu havia morrido. Não sei quanto tempo mais tarde, quando eu bisbilhotava os arredores à procura de alguém que pudesse me explicar alguma coisa, me pareceu ouvir vozes. A princípio, por algumas frases, julguei ser um sermão religioso, católico para ser mais exato. Aguçei meu sentido e pude identificar a voz. Sim, parece ser a voz do vigário Juca, meu velho amigo. Saí correndo na direção de onde imaginava virem as vozes. Seria mesmo ele, mas onde? Como? Comecei a gritar: Senhor Juca, Senhor Juca! Subitamente,
Como se fosse um fantasma, ele surgiu na minha frente e, sem meios termos, em tom paterno, mas estranhamente metálico, disse: Prepare-se para descer à terra, filho. Como assim? Eu não estou na Terra? Não, você não está na terra. Mantenha calma e muita fé que logo sobreirá o que está acontecendo. Foi tudo. Sem mais comentários, da mesma forma que surgiu, ele desapareceu. Em vão gritei: por favor, espere, para onde irei? Como eu faço para sair daqui e retornar à minha casa? Mais uma vez não obtive respostas. O velho vigário desapareceu e eu fiquei falando sozinho. Voltei para a pracinha e continuei remoendo meus pensamentos à procura de respostas, mas a confusão mental era grande. A princípio, até que me empolguei com aquela aventura macabra, mas quando comecei a tomar ciência do que havia acontecido, me assustei. Principalmente porque comecei a deparar com pessoas que eu já conhecia e haviam morrido há muito tempo. Entre esses antigos conhecidos, por exemplo, certo dia eu estava sentado na velha praça, preocupado por não ter mais visto a luz do sol. Aliás, é bom que se diga que é natural o sofredor não ver a luz do sol. Parece que a cada dia que passa sua visão fica mais turva, e esse é o fato que mais entristece, a perda da visão da luz. Pois é, tia, este mundo é realmente muito estranho. Veja, senhora, certo dia ouvi algumas pessoas conversando e, como sempre, fui atrás para tentar fazer amizade com alguém, mas desta vez tive um tremendo susto ao dar de cara com o tal Zé Campelo, que eu tenho certeza estava no barzinho no dia da tragédia. Não sei por que me apavorei e saí correndo feito louco. Eu precisava encontrar o velho vigário, só ele poderia me ajudar. Mas ao invés do vigário, deparei-me com uma linda mulher vestida com pouquíssima roupa. Com as mãos na cintura, toda insinuante, ela acenava e sorria para mim. Naquele lugar, uma mulher bonita e sozinha, fiquei muito ressabiado. Mas a tentação e a vontade de conversar com alguém foi muito forte e eu não perdi tempo. Afinal, ela era tudo que eu precisava encontrar. Fui atrás dela. A mulher me levou para dentro de uma bonita casa onde ficamos mais à vontade. Só que a alegria durou pouco. Quando comecei a reparar nos dotes físicos dela, me apavorei. Seus pés eram achatados como pés de pato. Percebendo que eu observava seus pés, com um sorriso irônico e maquiavélico, ela disse: Você é muito ingênuo, meu caro. Ainda tem muito que aprender nessa dimensão. Realmente, eu tinha muito que aprender naquele lugar e ela parecia ser a pessoa ideal para me ensinar. Passado algum tempo, após aceitar e me acostumar com as anomalias anatômicas dela, ela passou a me dar lições sobre a realidade daquele mundo e me fez entender o quanto eu era irresponsável e imbecil. Apesar do clima preparado por ela, comecei a recordar as orações ensinadas pelo velho vigário. Enquanto a mulher tagarelava, eu relembrava tudo o que havia acontecido comigo. Sentindo que nosso relacionamento não ia dar jogo, a mulher parou de falar, pegou-me pelo braço e saiu me arrastando, dizendo que íamos à casa de um velho amigo que lhe oferecia champanhe. Eu protestei. Não gosto de champanhe, gosto de cachaça. Quando chegamos na tal casa, que mais parecia um bordel de quinta categoria, estava acontecendo uma festa, ou melhor, uma verdadeira orgia, e a cada momento chegava mais gente. Alguém gritou erguendo um copo de bebida, comemorando alguma coisa. Apesar de gostar de uma festa, naquela eu estava me sentindo como um peixe fora d'água. Pensei em sair de fininho sem ser notado. Aquela coxa estava ficando cada vez mais exaltada e perigosa. Tentei falar com a tal de pés de pato, mas ela já havia desaparecido. Aproveitei enquanto os arruaceiros comemoravam e já estava quase fora da casa quando alguém gritou: Espere, quem é você? Está parecendo um impostor. Como veio parar aqui? Foi quando ouvi a voz da mulher interferindo. Foi eu quem o convidou a vir aqui. Sem dar a mínima para o que ela dizia, um grandalhão de olhos vermelhos e cara de capeta me agarrou pelo colarinho, ergueu uns 2 metros do solo e gritou: Se ele não virar padrinho, eu vou vendê-lo, ele é meu. E virando-se para mim, perguntou, quase mordendo meu nariz: E aí, o chapa tem padrinho? Sem saber o que responder e sufocado pelo bafo daquele indivíduo, balbuciei apavorado: Não, senhor, eu não tenho padrinho, não. Eu fui convidado. Tentei pedir socorro, mas a quem? O grandalhão nem esperou eu terminar de explicar.
Me arremessou no meio de uma roda e deu início a uma espécie de leilão. Me senti ridículo, humilhado, ultrajado. Pensei no meu amigo vigário, mas eu estava sem condições até para pensar. Incrédulo com o que acontecia comigo, imaginei estar no verdadeiro inferno. E agora, como vou sair daqui? Os arruaceiros se divertiam com meu pavor e riam a rolar. Nunca vi tanta euforia. De repente, em meio a toda aquela confusão, ouviu-se um estalo de chicote de fogo cortando o espaço. Todos ficaram paralisados e com os olhos estatelados. Foi como se jogasse água na fervura. Eu não pensei duas vezes e saí correndo daquela casa infernal. Só que eu não sei onde fui parar. Pelo menos me livrei daquela corja. Caminhei, não sei por quanto tempo. Mal eu havia me livrado de uma enrascada e já estava prontinho para me meter em outra. Ouvi alguém resmungando, ou melhor, vociferando. Aproximei-me cauteloso e, caramba, era outra mulher. Só que a sintonia dessa era bem diferente. Ela espraguejava e dizia que o marido havia levado seus filhos. Me coloquei à disposição para tentar ajudá-la, mas ela xingava demais. Tentei mudar o padrão dela puxando o assunto e perguntei: "Ô moça, você tem alguma religião?" Sou espírita. Espírita? Credo, esses pembeiros são malucos. Eu sou católico, quer dizer, não do tipo carola. Me confessei uma ou duas vezes na vida. A mulher pareceu envergonhada e baixou a cabeça e começou a me contar um pouco de sua história. Eu frequentava o centro da Madrinha X, mas nunca me preocupei em me desenvolver. Estava mais preocupado em me dedicar à minha família e a meu marido. Como ele se chamava? Teodoro. Nós tínhamos 3 filhos. Onde estão? Há pouco Teodoro passou por aqui e levou todos. E aqueles 3 ali não são seus filhos? Parece que estão atrás da senhora. Não sei quem são. Dizem que são meus filhos e me chamam de mãe, mas eu não os conheço. Dizendo isso, enfurecida, ela se levantou, pegou algo no chão e arremessou contra as crianças que saíram correndo sem destino. Meu Deus, onde foi que eu vim parar? Confabulei com meus botões. Pensei em ir embora e deixar aquela maluca falando sozinha, mas a consciência me impediu. E aí, moça, o que aconteceu com a senhora? Como é que a senhora veio parar nessa droga de lugar? Eu não sei. Quando dei por mim, já estava aqui a perambular sem rumo. Subitamente fomos interrompidos. Uma avalanche de fogo surgiu do nada e nos envolveu, causando-me um grande susto. O que foi isso? Gritei. Não se assuste. Eles chamam esse fogo de fogo etérico. O fogo que queima as vibrações negativas. Realmente, passado alguns segundos, nos sentimos mais aliviados, mais calmos. Era mais uma prova da grandeza e misericórdia de Deus, que não abandona seus filhos nem mesmo naquele lugar sinistro. Há quanto tempo a senhora está perambulando por aqui, hein? Não tenho a mínima ideia. Só sei que faz muito tempo. Como aconteceu? Quer dizer, como é que a senhora veio... Vou contar o que aconteceu. Eu tinha 3 filhos juntamente com meu marido. Vivíamos em paz. José, meu filho mais velho, trabalhava numa oficina e era muito apegado a mim. No dia do meu aniversário, na presença de todos, José colocou um lindo anel em meu dedo. Toma, mãe, é um presente pra você. Era uma joia cara. Fiquei muito feliz, mas algo me deixou muito preocupada. Com o salário que ganhava, como ele poderia comprar uma joia tão cara? Na noite seguinte, sonhei que estava numa rica sacada e olhando na minha mão não vi o anel. 3 jovens seguiam na minha frente e gritei sem reparar quem eram. Eram meus 3 filhos. E no sonho eu culpei o meu José. Foi horrível. Uma criança muito parecida com ele era quem estava com o anel. Com esse sonho a martelar minha mente, no dia seguinte fui a um centro espírita. O Pai de Santo me disse: Ele tem separação das regras para você. Essa revelação me deixou ainda mais agoniada. Eu sofria pelo sonho como se tudo fosse verdade. Receosa, fui falar com José. Filho, como foi que você comprou uma joia tão cara? Ora, mas se a senhora souber, perde a graça, né? A verdade é que o pobre rapaz estava se sacrificando para pagar o presente, e eu imaginando que ele tivesse roubado. Fui falar com uma amiga, mas foi o pior. Por
coincidência, tinha acontecido um roubo na oficina onde José trabalhava. Ele não estava em casa quando 2 policiais bateram à minha porta à procura dele. Meu Deus! Roubo? A tal vizinha se aproximou correndo quando viu os 2 policiais e falou quase gritando. Calei e me deixei que ela contasse aos policiais a história do anel. Não tive coragem de defender meu filho, mas tarde, quando ele chegou e ficou a par do ocorrido, acariciou-me com ternura tentando me acalmar. Eu arranquei o anel do dedo e lhe entreguei. Não, mãe, é seu, fique com ele. Vou lá ver o que aconteceu, assim que o fogo for apurado eu volto. José não era suspeito. Ele tinha sido chamado porque era o gerente da oficina. Entretanto, eu fui a única a suspeitar dele. Quando fui arrumar suas roupas, encontrei as duplicatas que pagavam o anel. Entrei em pânico. Condenei meu filho injustamente. Cheio de remorso, tomei toda a estricnina que encontrei. Meu Deus, e agora? O que será de mim? Não tínhamos percebido a chegada do vigário. Ele nos cumprimentou e foi logo se dirigindo à mulher. Essa confissão salvou minha filha. O senhor estava aí ouvindo a confissão dela, seu vigário? Ele nada respondeu. A mulher ajoelhou-se a seus pés enquanto ouvia. Teu filho disse que é bom. Você já tem permissão para ir se encontrar com ele. Meu bom vigário, onde? No verdadeiro plano dos espíritos a caminho de Deus. Mas eu sou espírita. Além do mais, sou uma suicida. Não tem problema, a misericórdia de Deus não distingue a religião. Foi um momento sublime, sem dúvidas. Senti uma grande paz nos envolver. O vigário tomou a mulher pelo braço e... Não a interromperia, vamos. Egoísta e preocupado somente com meus problemas, não aguentei. Esperem, vocês não vão me deixar aqui nesse lugar sozinho, não é mesmo? Com sua tradicional calma, o vigário tentou justificar. Meu caro filho, essa mulher já pagou seu erro, não há mais o que fazer. Além disso, a presença do filho contribuirá muito com a evolução dela, que está entendendo. Eu estou entendendo e até concordo com o senhor, seu vigário. Eu só não quero é ficar sozinho nesse lugar. Terá que ficar. Você desencarnou 6 anos antes da data programada. Tudo por culpa dessa sua responsabilidade. Por ter praticamente perdido sua encarnação, terá que vagar nesse lugar por mais alguns anos terrestres. Todavia, esse tempo pode ser diminuído para aprender de sua conduta. Mas, seu vigário, o senhor deu a extrema-unção a essa espírita e a mim simplesmente abandona nesse inferno? Tudo o que você fizer para ajudar os outros servirá para a sua evolução, pense nisso. E jamais esqueça o amor de Deus. Ele é a chave para a sua libertação. Pelo menos o senhor pode me dizer onde estou? Se não é na Terra, que diacho de lugar é esse aqui, hein? Infelizmente você está no mundo inferior, na dimensão dos espíritos mente atrasada. Se quiser se libertar, terá que trabalhar muito e trabalho não vai lhe faltar. Enquanto ficar só, não se preocupe. Quando precisar, estarei sempre ao seu lado. E isso era verdade. Quantas vezes o senhor me convidou para assistir à missa e eu nunca liguei, preferindo ficar nos bares bebendo com os amigos. Tudo bem, eu aceito resignado o destino que escolhi. Nisso, um forte estampido nos fez mudar de sintonia. Viramos-nos para lá e vimos 3 belas jovens gritando apavoradas. O local era uma pracinha, tão melancólica como tudo naquele lugar. As 3 mulheres recém-chegadas também não fugiam a essa regra. Você é um homem de sorte, Niki. Se quiser começar a evoluir, vá ajudar aquelas pobres moças. Mas ajudar como? Eu não as conheço, eu não conheço essa droga de lugar, e além do mais eu estou apavorado. É por isso que você é um derrotado, covarde. Entende agora por que ele está essa dimensão? Seu egoísmo não deixa você sentir amor verdadeiro pelas pessoas. Senti-me arrasado. Um verdadeiro traste. Tive vergonha de encarar o vigário, mas quando olhei para os lados, ele e a mulher haviam desaparecido. Não me restando outra alternativa, enchi-me de coragem e caminhei na direção das moças enquanto tentava rezar alguma coisa. Deus, Pai e Espírito Santo, ajudai-me, Senhor. Aproximei-me das jovens. Quando elas me viram, se encolheram como animaizinhos assustados. Procurei passar alguma confiança. Fiquem calmas, moças. Não lhes farei mal. Eu estou aqui para tentar ajudá-las. Está entendendo? Uma delas perguntou. O senhor poderia nos dizer o que aconteceu? Estávamos dentro de nosso carro e inexplicavelmente viemos parar aqui.
Parece que essa história acontece com todo mundo. Você está em algum lugar na Terra e subitamente acorda nessa dimensão. Que coisa fascinante, isso é grandioso. Pensei enquanto observava aquelas criaturas desamparadas e frágeis num lugar tão hostil. Enchi-me de coragem e praticamente ordenei: vamos embora. Por favor, me acompanhe. Vou levá-las para algum lugar seguro. Que praticamente eu não sabia onde nem como. Titubeantes, mas sem outra alternativa, as mulheres me acompanharam. Guiados simplesmente pelo instinto, conseguimos chegar a uma enorme casa de 2 pavimentos. Como ninguém veio nos atender, entramos. Lá dentro havia muita gente, todos faziam alguma coisa. Nem perceberam a nossa chegada. De repente, descendo uma escadaria, surgiu uma belíssima mulher vestida como se estivesse na Idade Média. Ela se dirigiu a mim com uma voz suave como uma canção de ninar. Olá, pode me chamar de Mamívia. O senhor deve ser a pessoa que o vigário me falou. Bom, eu acho que sim, né? Eu e essas moças aqui, nós... Já sei. Vocês chegaram em boa hora. Como podem ver, temos muito o que fazer nesse albergue. Ih, cara, bom albergue, é? Droga, e como eu farei para pagar nossa estadia? Pensei. A mulher pareceu ler meus pensamentos. Não se preocupe com o pagamento. Se quiserem, vou precisar de você escravo. Não pensamos 2 vezes. Aceitamos a oferta e imediatamente ela nos deu uma missão. Estão vendo aquela mulher? Apontou para uma figura toda maltrapilha, suja, com os cabelos parecendo uma touceira de capim seco. Ela vive tentando suicídio. Como já foi uma suicida, quer acabar com a vida de qualquer maneira. Veja o que podem fazer por ela. Era um desafio e tanto, como diria o meu velho amigo vigário. Uma ótima oportunidade para começar a resgatar meus débitos. A bela dama continuou. Cada vez que faz uma loucura, ela piora a sua situação. Dizem que os suicidas ficam vagando como zumbis. É verdade, irmã Lívia? Sim, é verdade. O pior castigo é o abandono. Os suicidas ficam vagando sem rumo, totalmente isolados durante todo o tempo em que deveriam permanecer encarnados. Aproximei-me da mulher suicida e, meu Deus, eu a conheço, o nome dela é Marta e vivia na mesma cidade que eu. Éramos meio parentes. O que eu fiquei sabendo é que ela se envolveu com os macumbeiros e se deu mal. Realmente a história dela é muito triste. Era uma pobre mulher que vendia suas faculdades mediúnicas. Não que eu queira defender essa gente, mas dizem que eles só recebem presente das pessoas que querem agradecer. Receber presente é o mesmo que cobrar, ou uma maneira ainda pior de vender um dom divino. Ao me aproximar da mulher suicida como um animal enraivecido, ela se virou para mim e berrou. Sai de perto de mim, Exu. Mas Marta, lembra-se de mim? Sou Ditinho, filho do Júlio. Tentei justificar, mas ela continuou. Claro que lembro, seu cachaceiro inveterado. Eu me lembro de você sim, seu imbecil. Foi você que matou Fulgêncio, meu marido, seu safado. Dizendo isso, ela saiu correndo feito louca e se perdeu na escuridão. Eu fiquei meio vendido na história sem saber o que fazer. Apesar do medo de perder o amparo da bela dama, tive vergonha de abandonar aquela pobre e miserável à própria sorte e parei de pensar unicamente em mim. Saí correndo à procura dela. Pouco depois, ao deixá-la aos cuidados da bela dama proprietária do albergue, parei para pensar no que ela havia me dito. Mas ela disse que eu matei seu marido. Mas eu não me lembro de nada. Será que foi durante o tiroteio no barzinho? Mas eu nem estava armado. Lembro-me dos tiros, alguém apontando uma arma, cadáveres, sirene, polícia, ambulância e só. Não me lembro de mais nada. Mas ela disse que fui eu o assassino de seu marido. Eu devia estar muito bêbado. Preciso saber o que realmente aconteceu. Mas também pode ser invenção dessa louca. Que eu era irresponsável, não tenho dúvidas. Mas chegaria ao ponto de fazer tanto mal? Pobre vigário. Ele que conheceu toda a minha história deve ter sofrido pra caramba. Não descansarei enquanto não souber toda a verdade. É melhor você descansar um pouco. Agora não vai adiantar muito ficar aí se martirizando. Venha. De agora em diante você terá muito o que fazer para resgatar seus débitos. Como poderei descansar em paz sabendo de todo o mal que causei? Em parte você tem razão. A vida é realmente agitada, mas para Deus nunca é tarde para se redimir.
Pelo que eu estou vendo, a maioria dos mortais comuns passam por aqui quando desencarnam, é verdade? Infelizmente, essa é a realidade. A maioria dos que têm débitos a quitar passam por aqui para se reajustar. Poucos são os que retornam direto para suas origens. Essa dimensão é como uma revolta. Se o espírito for fraco e não tiver determinação, com certeza será arrastado para o fundo e se afogará em sua própria incompetência. Fui até uma sacada de onde dá para ver as ruas desertas de uma cidade em ruínas. Tem algum nome essa cidade? Nós a chamamos de Mandai, porque como você pode ver, é sempre à noite, até nas noites do ar. O sol se esconde atrás de uma grande camada interdimensional. Sinto muita falta do sol. Devo estar vagando por aqui há muito tempo. Isso é normal. O sol é o privilégio dos encarnados. Uma grande tristeza se abateu sobre meu espírito. Como perdem tempo as pessoas encarnadas que não sabem usufruir das belezas que a Terra proporciona. A maioria passa o tempo a se lamentar, considerando-a um campo de reajustes. Não sabem eles o que encontrarão quando desencarnar. Nesse interim chegou o vigário, meu velho amigo. Senti um forte desejo de me comungar. É certo esse meu desejo, irmã Lívia? Claro que é, gente. A fé é a melhor forma de adquirir energia para suportar os agruros de uma existência mal sucedida. Você é uma pessoa honesta e não perdeu a fé. Com certeza isso ajudará em sua evolução espiritual. Após me confessar, me retirei para descansar um pouco. Mais tarde, quando acordei, uma voz semelhante a uma trovoada chamou minha atenção. Olhei pela janela e vi um enorme índio de mais de 2 metros de altura conversando com a irmã Lívia e o vigário. O vigário o saudou. Salve Deus, Santo Poema, grande cavaleiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus, velho amigo missionário. Meio sem jeito, eu fui me aproximando do grupo. Uma forte emoção tomou conta de mim. Percebendo minha ansiedade, o vigário se aproximou e passou a mão sobre minha cabeça. O alívio foi imediato. Acho que já não é você se libertar de seus maus pensamentos. Fala, diga tudo que está me atormentando. Isso me fará bem. Nos retiramos para um local reservado e eu me abri com o vigário. Contei-lhe sobre o meu tempo perdido quando encarnado, o meu envolvimento com marginais, a bebedeira, tudo. Falei-lhe também sobre a saudade que sentia dos meus dias de sol, as oportunidades perdidas. O vigário elevou a mão sobre minha cabeça e parece que fui transportado para a terra. Senti os raios do sol banharem meu corpo. Pareceu-me estar vivendo uma bela manhã de sol. Senti-me revigorado. O entusiasmo foi tanto que abracei a irmã Lívia, colocando-me à disposição para ajudá-la no que fosse preciso. Ela sorriu e entendeu aquele meu momento de euforia. Quando sentiu que eu estava mais calmo, ela me deu a notícia. Suas amigas, as 3 jovens já partiram. O cacique Bueno vai levá-las para o centro cultural. Elas vão se preparar para reencarnar. Uma das jovens se dirigiu ao vigário. Eu gostaria de me confessar. Meu protesto foi imediato. Mas, irmã Lívia, elas disseram que são espíritas. Irmã Lívia retrucou. E daí? Aqui não há restrições aceitas ou religiões. Todos são iguais perante a Deus e sim. Senti-me envergonhado. Ainda me faltava muito para banir de vez todo o egoísmo que eu cultivei durante toda a minha vida. Percebendo meu constrangimento, irmã Lívia amenizou. Não é preciso se abater. Qualquer entenderá que não podemos escolher a quem ajudar. Temos o dever de acolher a todos. As jovens acompanharam o vigário e eu permaneci na sala em companhia do cacique Bueno e irmã Lívia. Ela se dirigiu ao grande índio. Grande guerreiro, sustenta uma verdadeira nação com muito amor e humildade, e ainda auxilia um importante terreiro denominado Cabana de Pai Jerônimo. Nesse centro espírita já evoluíram 2 falantes de Exus. O cacique respondeu. Salve Deus, minha irmã. Esta é a nossa missão e as compensações é retirar nossos irmãos das trevas. Dizendo isso, ele bateu tão forte no peito que explodiram raios de energia. Após receber as confissões, os 5, o vigário, o cacique e as 3 moças se despediram e se foram em direção ao sono cultural, onde elas se preparariam para reencarnar. Apesar da agradável companhia de irmã Lívia, eu senti-me estranhamente só. Minha irmãzinha, pelo galopar da tropa, parece que serei seu hóspede por um bom tempo. Não se preocupe com isso. Sua hora de partir não vai tardar.
Gostaria de ser tão otimista. O idiotismo é a cultura que trago comigo desde criança e não acredito que terei forças para mudar isto agora. Quando não se perde a fé, tudo é possível. A senhora disse muito bem, quando não se perde a fé. Acredito sim, mas é no que estou sentindo agora e sei que não é bom. E o que é? Puro materialismo, saudade da minha terrinha, dos meus chinelinhos, do banho de cachoeira, do sol, das farras até altas horas da noite em companhia de belas mulheres, das noites de luar. Bem, minha filha, pelo menos uma coisa não vai faltar aqui. As noites de luar, longas e eternas noites de luar. Ela passou a mão sobre minha cabeça num gesto reconfortante e completou. Agora é hora de pedirmos a Deus pelos bandidos do espaço para que eles nos deixem em paz. Bandidos do espaço? Mas quem são? São espíritos dominados pelo ódio e vivem a nos atormentar. Mas por que essa denominação bandidos do espaço? São espíritos de homens maus que não se realizaram quando encarnados e se incriminaram de tal forma que perderam a razão do bem. Alguns são integrantes de famílias milenares. Meu Deus, e eu que pensava que a vida era complicada. Comparada à realidade daqui, a Terra é um verdadeiro paraíso, apesar de todas as falhas humanas. Sem dúvidas. Na Terra tem-se um parâmetro, ou um começo e fim. Aqui não. Tudo é eterno, só temos conhecimento de nossas origens, nada mais. Ficamos a mercê da misericórdia de Deus. Por falar neles, veja, Titinha, aqueles são os bonitos bandidos do espaço. Meu Deus, e o que faremos? Eles estão vindo para cá? Não se preocupe. Existe uma rede magnética nos protegendo. Eles não conseguem ultrapassá-los, nem mesmo suas vibrações negativas. Ufa, que alívio. Pelo visto, ainda tenho muito o que aprender aqui. Aqui é uma eterna escola. Vivemos aprendendo a todo instante. Mas fale um pouco de você. Não tenho muito a dizer. Quando encarnado, tive uma mulher que me abandonou porque eu bebia demais. Gostava da vida boêmia. Não cheguei a conhecer a minha mãe porque ela morreu quando eu era criança. Meu pai também era um viciado em jogo e nunca ligou para mim. Não me fixava em empregos e estava sempre endividado. Esta é a minha vida, nada louvável, não é mesmo? Sem dúvidas. Mas pelo menos agora você está tendo consciência de seus falhas. Fica mais fácil corrigi-los. A senhora é sempre otimista. Gostaria de ser assim, mas tudo bem. O que a senhora pode falar sobre meu futuro? Não muito. O mais importante é que fará estágio para receber os chegantes na Terra e poderá conseguir importantes verificações para sua evolução. Afinal, 6 anos é a diferença que você terá que preencher com muita luta, com descuido e para tudo aprender. Me agarrarei a todas as oportunidades com muito afinco e tentarei não decepcioná-la. Tenho certeza que sim. E por falar em oportunidade, lembra-se de Maria Rita? Maria Rita. Sim, me lembro. Fomos namorados por muito tempo. O que aconteceu com ela? Você terá a oportunidade de encontrá-la daqui a alguns anos. Lembra-se do que fez com ela? Nem me fale, minha irmã. Deixei-a numa condição deplorável. Na verdade, nunca amei alguém a ponto de sacrificar a minha vida boêmia. Além dela, lembro-me de outra mulher e seus 3 filhos que nunca me chamaram a atenção. E por que não gostava deles? 2 deles eram ilegítimos. Não vou ficar aqui recriminando suas ações. Também não adianta se atormentar por isso agora. Encare dessa maneira. Você vai começar uma nova vida a partir desse momento. Portanto, esqueça o que aconteceu na Terra. Tentarei, mas bem que eu gostaria de amar alguém de verdade, reencarnar, constituir família, ser útil, me redimir. Depois dessa conversa as coisas clarearam mais. O tempo passou. Não sei precisar com exatidão porque aqui não é como na Terra que temos os dias e as noites para nos orientar. Certa ocasião eu estava sentado em uma poltrona quando ouvi gritos de pavor misturados a verdadeiros urros. Corri até a janela e fiquei horrorizado com o que vi. Um grupo de bandidos do espaço, rosnando como animais raivosos, atacavam algumas vítimas além da cerca magnética. Não pensei 2 vezes. Saltei a sacada e corri na direção dos bandidos. Apesar da escuridão, eu via claramente o espetáculo macabro. Chamou minha atenção um detalhe. Os olhos do espírito enxergam claramente na escuridão.
Passei a mão num pedaço de pau e saí dando pancada em tudo que se movia. Mas a luta era desigual. Não tardou muito e eu fui dominado e arrastado para dentro de uma caverna. Uma vez lá dentro, eu pude entender o que realmente era o verdadeiro inferno. Formas bestiais se rasgando mutuamente, orgia, bebedeira, palavrões, gritos de pavor, gemidos, sexo bestializado entre formas da mesma estirpe, drogas. E para me provocar, um dos bandidos do espaço trouxe uma bela jovem seminua. Eu que ainda